Hoje no boletim, franqueados relatam o processo Você chegou no terceiro episódio da série Ainda Vale Investir no Segmento de Franquias no Brasil? E hoje a gente traz o terceiro episódio, que é Desafios Recentes do Mercado de Franquias. Os desafios de 2025, os desafios dos últimos anos, do novo momento do consumo pós-pandemia, da era digital, da inteligência artificial. Vamos ver como os negócios estão se adaptando, incluindo as franquias, e vamos colocar os problemas no lugar deles. Nem tudo é problema das franquias, mas as franquias precisam se adaptar. Vamos ser bem direto em relação a alguns tópicos que impactam diretamente no resultado dos negócios. Entender o novo consumidor. Pessoal, eu sou uma pessoa que sou conservadora no sentido de compras, mas esse ano eu me rendi aos presentes do AliExpress. Eu comprei 100% das lembrancinhas, das coisinhas legais dos adolescentes e crianças da família pelo AliExpress. Eu não fui no shopping, não fui na Santa Efigênia, não fui em locais onde normalmente eu ia. Isso é um novo hábito de consumo. Eu tirei algumas centenas de reais do faturamento nosso interno para colocar no AliExpress. Isso com certeza é um problema para o mercado interno entender como é que o consumidor está se comportando. Quer saber outra característica desse novo consumidor? Existem empresas, pessoal, não vou dar os nomes aqui, mas que abrem diversos tipos de canais. E algumas lembrancinhas de cosméticos eu comprei porque eu fui abordado para ser um revendedor, uma gama imensa de produtos com desconto por ser revendedor, e eu simplesmente fiz o cadastro e fiz a compra para muitas pessoas da família pelo meu cadastro de revendedor, com um bom desconto. Pelo que eu tenho na memória, antigamente não era normal você liberar vendas de Natal para alguém que não compra quase nunca, para você competir com as lojas. Hoje parece que o negócio está ficando assim, você compra o canal que você quiser, tá? A gente faz vista grossa, mesmo que você não seja um revendedor recorrente, com cadastro, né, aprovado por um tempo, você pode se cadastrar ou comprar apenas no Natal um bom volume para você dar de presentes. Temos também a questão da macroeconomia. Pessoal, quando a gente vê aqueles índices de desemprego em baixa, isso é legal, mas a gente está falando também de empregos ruins. Se a gente voltar para a era, posso dizer que de ouro dos últimos tempos, né? A gente está falando de 2006 a 2013, muitas franqueadoras nasceram ou ainda têm a mentalidade daquela época, construíram seus negócios de sucesso com aquela fórmula. Hoje em dia, pessoal, tem muito mais gente empregada, é mais fácil conseguir renda, é mais fácil abrir MEI. Hoje em dia tem Uber, tem aplicativo para fazer entrega de moto, é mais fácil ter renda extra. No entanto, as pessoas têm mais dinheiro contado. No entanto, a inflação, ela pegou, principalmente nos últimos anos, em cheio a alimentação, que fez com que a inflação de quem ganha menos, a classe média baixa, a classe, né, CD, ela principalmente gastasse mais com itens essenciais. Então, o consumo extra, ele está muito escasso, e fazer esse consumo essencial, ele ter um ticket maior, também é um grande desafio. Essa característica atual da renda extra tirou mão de obra do mercado, porque você tem incentivo do governo que paga um pouquinho, a renda extra informal paga outro pouquinho, então certamente você consegue ter mais liberdade com a fórmula renda extra mais incentivo do governo do que um trabalho CLT que você perde liberdade. Essa atratividade nesse novo mercado é um desafio para as grandes companhias conseguirem estruturar boas equipes. A última característica aqui, pessoal, ser expressivo no digital. Como é que você pode ser expressivo no digital se não tem regra, cada hora é um player novo? Como é que você pode ir bem no iFood, aí vem o teu concorrente que entra no 99 ou no Kita, que está entrando agora também, cheio de cupom, e você faz o que faz lá, tudo certinho, minuciosamente estudado, detalhado, com regras, né, com formatação, com tudo que você deveria ter feito, né, ter estudado para fazer o melhor que você podia no iFood, aí vem alguém com dinheiro do outro lado e leva o teu cliente embora. Então, isso também é um problema. Então, a gente está falando aqui de um baita de um desafio. Como é que você pode
fazer tudo certo e ainda assim não ter resultado, porque tem concorrência colocando dinheiro de uma forma muito agressiva e levar teu cliente embora. Isso sempre aconteceu, mas acontecia com B2B, acontecia com grandes clientes. Agora qualquer pessoa física, ainda que não tenha crédito de mercado, ainda que não tenha potencial de compras futuras, ela já tem acesso a esse cupom de desconto. E alguns outros desafios, como concorrência, informalidade, a automação das coisas, a gente consegue tirar benefícios de algum desses pontos, mas a maioria deles requer uma adaptação rápida e que nem todo mundo tem caixa, tem equipe, tem foco suficiente, tem inteligência para saber aonde focar realmente no que vale a pena, já que é tanta coisa nova e não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, ao menos focar em uma ou duas coisas que atirou e deu certo. Não foi atrás da solução que era menos expressiva. Nesse meio tempo, pessoal, você sabe que algumas empresas deixaram de ser franquia. E eu vou contar no case da Maramix, que está nesse episódio, o porquê algumas empresas estão deixando de ser franquia. Veja o caso da Veste Casa. Se eu trouxer aqui na memória, não peguei dados de internet, apenas depoimentos de amigos que tiveram no projeto. Veste Casa é uma empresa de lojas tradicionais de rua, com cama, mesa e banho, e que, cerca de 15 anos atrás, começaram um processo de franquia. Abriram grandes lojas, captaram aí dezenas de franqueados, e, no entanto, hoje em dia não tem mais franquia. Decidiram parar de ser franquia. Isso não é uma realidade apenas da Veste Casa. Outras empresas optaram por esse caminho, por vários motivos, tá, pessoal? Mas, principalmente, entendo eu, que é na dificuldade de fazer todas as partes ganhar dinheiro. Quer outro exemplo do que antes seria uma franquia? Com certeza, se eu voltar 10 anos atrás, esse negócio teria sido formatado como franquia e hoje não é mais? A Smart Store. Se vocês não conhecem, pessoal, Smart Store ficou meio ruim aqui na TV. Smart Store é uma rede de mercados autônomos que operam com licenciamento. Tá, segundo eles, são mais de 1.800 lojas atualmente. São nossos clientes com máquinas de café, por isso a gente conhece um pouco da história, admiramos a forma com que eles fazem as coisas. A gente tem outros vídeos aqui para explicar até sobre licenciamento versus franquia aqui no canal, porque as empresas optam ou por um ou por outro, qual a diferença entre elas, as vantagens de uma, as vantagens da outra. E esse é um case super interessante, pessoal, porque quem abre licenciamento sabe que é uma estratégia um pouco mais frágil, porque na franquia existe uma lei específica, direitos e deveres combinados em contrato, e no licenciamento existe uma fragilidade de não ter a lei, existe uma fragilidade de não ter tantas barreiras para entrada, para saída, não existe a burocracia, menos jurisprudências para serem analisadas pelas partes. Então é um projeto de licenciamento que faz o negócio decolar, mas que durante o voo ele pode ser mais frágil. E aqui para vocês, pessoal, vou até dar um passinho aqui para o lado, porque eu quero mostrar para vocês o case da Maramix. A Maramix, pessoal, nasceu um projeto de máquinas de café excepcionalmente criado para o franqueado. Queríamos ser uma franquia de máquinas de café. Isso em 2018, quando o projeto estava ainda no papel. Em 2019 nós começamos esse negócio e atuamos 2019 inteirinho praticamente pensando em como crescer este negócio como franquia. Nós já havíamos testado esse negócio, inclusive com uma marca concorrente, então a gente sabia que existia o potencial da franquia naquele momento. Então a gente iniciou com o negócio de franquia. No entanto, pessoal, logo em 2020, como vocês sabem, veio a pandemia e todas as dificuldades que ela trouxe. Depois da pandemia, veio também aquele baixo desempenho do consumidor em campo. Nas empresas, a maioria dos consumidores que antes iam para a empresa todos os dias, agora estavam home office. Nos comércios, também diminuiu o número de consumidores, porque esses mesmos consumidores que estavam home office não tinham mais o hábito de comer na rua. Então a gente teve uma diminuição muito grande no volume de vendas. Então o que acabou? E principalmente isso gerou um baixo desempenho para todo mundo que tinha comércio na rua, A gente com máquinas nos estabelecimentos comerciais, empresas, também sofremos esse impacto. E não voltou, estamos falando de entrar em 2026, não voltou como era antes. Gradualmente, algumas empresas, elas tentam se readaptar, com as suas agendas com os funcionários, mas agora com a IA principalmente, empresas estão dispensando pessoas, estão contratando mais, estão deixando também o trabalho mais braçal para as máquinas, que foram as automações fazerem.
Então a gente tem menos pessoas trabalhando nas empresas, menos pessoas indo na padaria tomar um cafezinho de manhã, menos pessoas indo aos restaurantes. Então isso trouxe um menor faturamento. Quando a gente falava de venda de doses por máquina, lá em 2019 era X, agora é X menos 30%, 40%. Então a gente teve um baixo desempenho dos franqueados. E nesse cenário, a gente já ali em 2022 começou a repensar. E, poxa, se a gente não consegue fazer o franqueado ser tão bem sucedido quanto a gente tinha desenhado lá no projeto inicial, provavelmente a gente está esticando esse payback, não é mais a mesma proposta. E se for isso mesmo, não é isso que a gente tinha planejado. A gente tinha planejado um payback de acordo com os nossos concorrentes de mercado, um negócio atrativo. Se não está mais tão atrativo, a gente acha que não quer deixar o negócio desse jeito. A gente prefere finalizar ele, né, continuar seguindo com o nosso compromisso com os franqueados, mas a gente não quer trazer gente nova para a rede, porque a gente acha que o negócio não está tão legal quanto do jeito que foi construído, né, como a gente imaginou que ia ter. Então teve esse impacto, principalmente no faturamento dos franqueados. Outro ponto, pessoal, por que a gente deixou de ser franqueador? Só para vocês entenderem, para quem conhece a Maramix, é uma empresa de máquinas de bebidas quentes profissionais nas empresas, tá, pessoal? E onde a gente treina esse franqueado para ele ser o operador de máquinas na região, sem precisar comprar máquinas. Então, pessoal, quem compra as máquinas somos nós. A gente compra a máquina, aluga para o franqueado, treina ele para ele conseguir colocar as máquinas nas empresas, nas lanchonetes, na faculdade, no hospital da região dele. Só que, quando a gente comprou a primeira máquina, pessoal, elas custavam cerca de R$ 4.800. A mesma máquina que hoje custa quase R$ 20.000. Aumentou muito, e isso faz com que o nosso payback, o nosso ROI, né, do equipamento investido, desse ativo, né, que a gente precisa colocar no franqueado, ele não vale mais a pena, porque as margens que a gente oferecia para o franqueado, elas não podiam ser mexidas, não podiam encolher a margem deles, porque eles também estão sofrendo. Só que com essa margem, para a gente, não paga mais a máquina. Vira investimento que é melhor deixar no CDI, é melhor a gente fazer outra coisa com esse dinheiro. Então esse também foi um motivo para nós não queremos, né, continuar investindo um dinheiro, né, que está trazendo bons retornos de mercado, um negócio que traz mau retorno. Terceiro item, fluxo de caixa da franqueadora. Então, pessoal, a gente não consegue, né, com o ROI ineficiente, ficar colocando dinheiro da gente. Né? A gente, até um limite a gente aporta, até um limite a gente pode pegar um empréstimo, mas não pode ser assim, olha, se é um negócio tão escalável, e porque o negócio de café ele é muito grande, o negócio de máquinas é muito pequeno, é um mercado que está em desenvolvimento, está crescendo na faixa de 2 dígitos, né, por ano, e a gente sabe que tem oportunidade, mas não tem fluxo de caixa para aproveitar, precisa fazer o marketing, precisa comprar máquina, precisa ativar a máquina, né, preparar, enviar, etc. Então ficou meio que assim, compromete o fluxo de caixa a gente continuar com esse projeto. Um outro ponto, pessoal, que veio como positivo para a gente, como os franqueados foram deixando as máquinas meio que para trás, né, durante a pandemia, a gente, no desespero, falou, não, a gente precisa ir nesses clientes que eles não querem ir. Se tem lugar onde a gente quer ter máquina, eu vou dar um jeito de atender. Porque já tem poucos clientes bons, já que teve essa diminuição durante a pandemia, e a gente queria estar naqueles que quisessem continuar com a máquina, aqueles que queriam continuar servindo bebidas, né? Nem todo mundo parou, nem todo mundo poderia parar, inclusive máquinas de hospitais, etc., né? Não podia parar. E nosso foco foi em desenvolver um método de trabalhar à distância. E a gente ficou bom nisso. Então a gente hoje, principalmente para bons clientes, opera o Brasil inteiro, né? De forma virtual, fazendo a máquina, enviando a máquina semi-pronta, né, o máximo pronta possível para aquela operação, para quando chega lá, a própria pessoa que contratou o serviço, ela finaliza a instalação, então a gente conseguiu fazer a gestão à distância. Então o item 4 para a gente, até hoje a gente continua crescendo dessa forma, né, estamos em mais de 20 estados, porque a gente aprendeu a fazer o que, né, a pandemia nos ensinou a fazer, que foi trabalhar à distância. Outro ponto, pessoal, o item 5, o custo do lead para a franquia está muito caro. Quando a gente começou, era tipo assim, um lead bom custa R$15. Hoje, quanto custa um lead bom? R$70, R$100. Ficou muito caro arriscar. Às vezes a gente faz uma campanha, coloca R$2.000, R$5.000, traz um retorno muito baixo e a gente não traz nenhum benefício dessa campanha. Ficou mais arriscado a gente colocar dinheiro na frente. Então a gente, como aqui prefere comprar máquina, prefere crescer no patrimônio,
prefere gastar o nosso, né, dinheirinho alocando as máquinas, então a gente acabou não optando por querer, né, estar satisfeito com o custo do lead. E a gente nem sabe se vai melhorar essa relação. A gente tem a tendência de piorar, inclusive. Por quê? Porque amanhã vai vir o imposto sobre esse impulsionamento, né, que está previsto, aí, se não me engano, de 12,5% a partir de 2026. Tá? Vai ter eleição que vai concorrer com a gente, tem Copa, tem mais dinheiro, né, no digital para fazer propaganda de coisas que vêm na Copa. Então, 2026 vai ser um ano muito desafiador para quem precisa atrair lead de franquia e precisa vender de forma geral, né? Tá concorrendo com muito mais dinheiro nas mídias sociais. Então vai ficar muito mais caro. Se a gente já está com medo em 2025, poucos testes que a gente faz, né, para saber a atratividade do setor já nos deixam, né, com o pé atrás em 25, imagina em 26. Então talvez a gente, né, não seja também um ano para investir alto em prospecção de novos franqueados, né? Atualmente a gente não está prospectando novos franqueados, tá, pessoal? Se alguém chega e quer trabalhar com a gente faz um outro tipo de parceria que não é uma franquia, chama-se Programa Parceiro Operador. Nada a ver com franquia, muito mais baratinho, sem os compromissos que tem no sistema de franquias, tá? E depois, pessoal, a gente vendia franquia no item 6. A gente vendia franquia a cerca de R$30 mil um grupo de máquinas. E a pessoa podia ir pedindo máquinas. E o que acontece? O nosso contrato de franquias, ele, modéstia à parte, é bastante bem feito. Tá? A gente, inclusive, tinha o nosso programa de excelência dentro do contrato de franquias. Isso eu nunca vi em nenhuma outra empresa. Ou seja, o próprio PF, o Programa de Excelência dos Franqueados, estava bem combinado na hora que ele entra, não ia mudando durante o tempo. E que é uma excelente ideia para quem é franqueador, inclusive, tá, pessoal? Assim, pelo menos um PF, o básico, a estrutura dele, tem que ter, assim, uma boa aceitação, e o nosso aqui tinha porque ele estava no contrato. Então, pessoal, a gente, com esse excesso de burocracia que a lei de franquias determina, e não é uma crítica, eu acho que, inclusive, né, foi uma salvação para o setor, tem que ter, mas para um negócio que investe 30 mil, as pessoas, assim, não davam tanto valor. Não que 30 mil seja pouco dinheiro, né, mas, assim, você pegar um negócio de 60 páginas, você está pesquisando 10 franqueadoras diferentes, aí recebe um negócio de 60 páginas para ler, para estudar, para se informar, de fato, e eu concordo, muita burocracia para pouco investimento. Tá? Então, assim, a gente também tem visto isso muitas vezes na COF, a gente faz toda essa captação, a pessoa se interessa, mas na hora da COF, na hora do contrato, a pessoa acaba se enrolando e não avança por conta desse documento, né, que tem tantos direitos e deveres das partes para ele entender com calma. Rafael, agora eu acho que vocês cometeram um erro. O setor de franquias está crescendo, e está mesmo, e nunca parou de crescer. Né? Desde que eu entrei para o mercado, sempre divulgado pela BF, crescimento bastante exponencial, inclusive durante as crises. Então, não deveria se manter? Primeiro, a gente quer, né, voltar com a franquia. Tá? No entanto, pessoal, esse crescimento também tem não só uma pujança econômica, mas tem também outras vertentes que fazem com que o mercado cresça. Por exemplo, uma pejotização mais segura. Você tem um negócio que você queira replicar e outras pessoas que, no geral, você escolheria um gerente para tocar, hoje você pode escolher um franqueado, tá? que seria uma empresa, um CNPJ à parte. Você não tem uma pejotização daquele negócio, você teria uma grande equipe, né, tudo CLT. Alguns negócios, pessoal, são modelos novos também. Se você voltar 10, 15 anos atrás, não tinha essa coisa toda, né, de um monte de modelos de negócio diferente. Normalmente é alimentação, é idioma, é serviços que são sempre os mesmos. Né? Hoje em dia, qualquer coisa é franquia, né? E pode ser, tá? Não tem nada de ilegal nisso. É a transmissão de know-how, é a transmissão da marca, né, do jeitão de fazer. Então, assim, isso está tudo certo, não tem nada de legal. E então estão criando novos modelos de negócio, e por isso o mercado de franquias continua resiliente e se reinventando. Um ponto, pessoal, que é até meio assim, curioso trazer aqui, porque não é um negócio muito falado, mas são as micro franquias de CLT. Então, antes, um profissional que faz um negócio que era um CLT da empresa, uma empresa de consórcio, uma empresa de venda, uma empresa que tinha pessoas que tinham que ser altamente comissionadas e que tinham, né, no CLT, a única saída viável para deixar aquele profissional trabalhando. Hoje, se ele assina um contrato de franquias, ele corre dos encargos, ele não tem fixo, então ele não tem que dar um carro na empresa, ele não está sujeito a leis trabalhistas. Então, fazer micro franquias, onde o que antes seria um funcionário, um gerente, um supervisor, um
um vendedor, esse cara assinar um contrato de franquia com você, né, com a empresa franqueadora, tira um monte de riscos. Então tem um monte de segmento no mercado que está transformando a forma antiga, o CLT, em franqueados, não sendo exatamente uma franquia de, né, posso dizer, tradicional, mas né, não tem nenhuma ilegalidade nisso, né, já que ele né, continua ensinando as pessoas, né, e da maneira dele. Claro, eu estou falando não tem legalidade, mas se for feito da maneira correta, né, porque uma coisa ou outra, às vezes, história é ilegal, e aí provavelmente é porque a pessoa não formatou direitinho a franquia, ou foi mal intencionada mesmo, né. Então, o setor de franquias continua crescendo, mas tem alguns outros motivos que não é só a pujança do setor, né, do mesmo setor que tinha 15 anos atrás, fazendo agora. Ele está se reinventando, tendo outras frentes, né. A baixa segurança financeira futura, cada vez mais, pessoal, as pessoas estão querendo ter a segunda renda, a terceira renda extra, porque elas sabem, lá na pandemia, por exemplo, que é tudo muito incerto, né? Então, assim, buscar segurança, né, faz com que as pessoas investam mais. A economia, de certa forma, está aquecida, né, por conta do baixo desemprego, muitas possibilidades de renda extra, como por exemplo Uber, né, entregas, delivery, etc. Tá? Então, aquelas pessoas, por exemplo, que antes seriam né, um entregador CLT do Mercado Livre, hoje tem um CLT que pega os pedidinhos de manhã, entrega, ganha por pedido, ganha por dia, etc. Então tem muita possibilidade de renda extra nesse sentido, né? O desemprego baixo não deixa de ser uma possibilidade, então todo mundo tem uma rendinha, né, ainda que pequena, mas está todo mundo tendo uma rendinha pequena, né, ou com a ajuda do governo, ou fazendo seus extras, né? E a resiliência no mercado de franquias mesmo, né? Então você vê que né, o mercado de franquias ele acaba se reinventando e continuando sendo uma boa opção para um monte de gente crescendo no mercado. Por exemplo, a loja Container da Cacau Show. A Cacau Show se viu algumas vezes na história, para onde que eu vou crescer? E essa, pessoal, ela acertou na mosca, porque ela tem capital, pode investir no container, alugar baratinho para o franqueado e criar seus pontos de vendas. Isso não é fantástico? Então ela não precisa que tenha exatamente um ponto de venda na cidade. Se olha, se você está há 6 meses procurando um bom ponto de venda no centro, e está tudo concentrado em uma quadra só, e a gente precisa se reinventar, né? Porque não acha ponto em uma quadra só. E se colocar fora daquela quadra, você vende pouco porque está mal localizado. Mas por que então não colocar no supermercado mais movimentado da cidade um container de estacionamento? Naquele posto de gasolina que é super movimentado, na beira da estrada, um container com produtos Cacau Show. Veja, criou o ponto comercial da região. Então, assim, isso foi fantástico, né? Com investimento abaixo de 100 mil, tá? Realmente foi uma aula de resiliência que deu a Cacau Show nesse projeto do container. Algumas empresas reduzem mix, né, para conseguir ficar mais enxuta, para trabalhar melhor, com menos desperdício, etc. Algumas aumentam o mix de insumos, de produtos, para poder criar opções para o mercado, né, novas. Então, por exemplo, o mercado ele tem investido muito em receitas mais funcionais, mais saudáveis, e algumas empresas estão partindo para esse mercado para conseguir atrair mais faturamento, mais atenção das pessoas. Isso está trazendo também uma possibilidade de novos negócios para muitas redes, né? E aí, pessoal, a gente está cansado de ver nas redes sociais, principalmente, um negócio de franquia que deu errado, a culpa é porque a franquia. Porque franquia não dá certo, porque franquia só franqueador ganha. Então a gente tem muitos desses comentários, ou é isso ou é aquilo, né? E eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos que não é a franquia apenas. Existem mercados, existem sazonalidades, né? Existem modas. Então, por exemplo, quem matou o food truck? Quando era food truck era franquia, pelo menos os que eu frequentava, pessoal, sei lá, 20% era franquia. 80% eram marcas independentes, empreendedores ali super focados no seu produto, mas o negócio parou de ser atrativo. Por algum motivo as pessoas enjoaram de ir para o food truck e voltaram a consumir, né, nos locais de sempre, depois veio a pandemia e também acabou fazendo que as pessoas consumissem mais em casa, ou dentro das próprias empresas. Agora, com os mercados autônomos, o consumo ficou muito mais dentro das empresas, né, aquelas geladeiras com marmita, etc. Então, não foi a franquia, não é porque era uma franquia de food truck e morreu porque era uma franquia, morreu porque o food truck foi embora, né? Então, são poucos que restaram. Depois, pessoal, um monte de gente que quebrou pegou um incentivo governamental na época da pandemia. Existiam linhas de crédito, franqueados tinham mais incentivos para pegar, porque tinha plano de negócios bem definido para apresentar para o gerente do banco, porque tinha instrução da franqueadora de como fazer. Então, muitos recorreram e muitos não conseguiram pagar, faz parte do processo, eles quebrarem, que existem quase 200 mil
200 mil franquias hoje no Brasil, então é um número expressivo, é onde tem muito dinheiro, onde tem aquele investimento de longo prazo, porque as lojas são bonitas, são novas, né? Diferente daquele comércio que abriu há 20 anos atrás, que já está tudo pago ali dentro, né? O setor de franquias ele acabou, né, tendo um grande impacto. Depois dessa tendência das pessoas consumirem na residência, por causa da inflação dos alimentos, né? Eu li hoje, inclusive, que nos últimos anos, depois da pandemia, os restaurantes aumentaram em 36% o preço, né, do seu cardápio. Isso é muito acima da inflação. É a inflação de alimento que veio, é a inflação de serviço que veio, né, de mão de obra. Então acabou que eles tiveram que repassar. E isso acaba entrando naquela curva, pô, mas se está tão mais caro, eu vou consumir em casa. Então a gente tem essa tendência nos negócios de alimentação, e não na franquia exatamente, né? Não é porque a franquia que ficou tudo mais caro. Teve um outro exemplo aqui para a gente fechar, pessoal, com chave de ouro. A solução milagrosa não precisa ser realmente uma franquia. Tem franquia que oferece, sim, solução milagrosa e está errada. Está errada na oferta e está errada quem comprou porque não estudou com profundidade. Mas tem um canal, pessoal, que eu descobri recentemente, inclusive, chama Segredos que Machucam. Tem aqui vários casos de fracasso. Fracasso no casamento, fracasso nos negócios, fracasso num curso que a pessoa comprou e que não conseguiu desenvolver aquelas habilidades, fracasso em franquias. Então você percebe, pessoal, que o mundo está cheio de gente com expectativa em cima de algo, em cima de uma única compra, e que essa expectativa não é atingida, principalmente porque é pouco, né, pessoal? Não é porque você comprou a franquia que você vai ser um empresário bem-sucedido, não é porque você comprou um curso, você desenvolveu uma habilidade para conseguir vender um produto, né, de forma bem-sucedida, criar, trabalhar, desenvolver, vender, né, de fazer uma gestão da empresa por causa de um produto que você comprou um curso. Então, pessoal, deixo aqui e peço uma reflexão sobre o que é culpa da franquia, o que é simplesmente uma expectativa errada das pessoas, né, porque não é porque a franquia que precisa ter expectativa lá em cima, inclusive esse passo de fé que as pessoas dão está completamente errado. Porque a franquia você vai ter know-how, porque a franquia você não vai ter garantia de sucesso. Know-how, eventualmente marca. Quando conseguir marca, melhor ainda. Então, no próximo episódio, a gente vai vir. Não faz sentido investir numa franquia olhando o aspecto financeiro? O que isso significa? A gente vai fazer algumas continhas, né, considerando o CDI de hoje, considerando, né, o quanto você ganha, colocando algumas variáveis que normalmente você não analisa na hora de comprar franquia. A maior parte das pessoas, quando vai comprar uma franquia, eles analisam quem que é o concorrente, quanto que ele paga, né, de taxa de franquia, qual que é o ROI, qual que é o retorno anunciado. Ele acredita na propaganda e faz cálculo de retorno, mas está tudo certo, tá? A pessoa não estudou e provavelmente ela vai se dar mal. Não é disso que a gente está falando agora. Mas a gente vai te ensinar a considerar alguns fatores que você deveria para você olhar o negócio de franquia como um investimento financeiro e também como um negócio onde você vai empreender o seu tempo. Tá? Então essa conta a gente aprende então, no próximo episódio. Tá, no episódio 4. Fica até lá, pessoal, que vai ter bastante coisa legal pra gente mais uma vez. Valeu!